Evangelho, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o início do 12º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos dá a oportunidade de celebrarmos também a memória de São Lourenço de Brindisi, um frade capuchinho, doutor da Igreja. Foi proclamado doutor da Igreja por João XXIII e canonizado em 1881 pelo Papa Leão XIII. Mas São Lourenço nasceu em 1559, pouco tempo depois da chegada da fé católica à nossa terra brasileira. Ele morre posteriormente em Lisboa, em meio aos seus inúmeros serviços prestados à Igreja, seja no cuidado da administração do governo da Igreja, como mediador em diversas situações de conflito, seja como grande homem de Deus a combater a invasão dos turcos e também as heresias protestantes durante o período da Contra-Reforma. Percorreu, nomeado pelo Papa Clemente VIII, diversas regiões da Europa: Hungria, Alemanha, Bélgica, Suíça, França, Espanha, como nós conhecemos hoje, Portugal, e como eu disse, foi em Lisboa no ano de 1619 que ele completou o seu percurso. Guardou a fé, como nos ensina o apóstolo, e seguiu para junto de Deus, deixando um grande testemunho de quem fez da sua vida uma entrega de amor por aquele que é maior do que o templo. Eis aqui o homem que compreendeu o que o Senhor disse: quero misericórdia e não sacrifício. São Lourenço de Brindisi fez da sua inteira vida uma oferta generosa de amor ao Senhor. Olha que interessante, meus irmãos. Hoje nós vemos no Evangelho Jesus que com os seus discípulos entra numa plantação em dia de sábado e colhe os grãos. Nós podemos definir o ministério e a ação de Jesus, o seu ministério messiânico, como um ministério incansável. Por diversas vezes a Sagrada Escritura vai dizer que Jesus não conseguia encontrar hora para descansar e hora para comer, por conta da urgência de estar disposto ao cuidado e ao serviço do povo de Deus. E os discípulos o acompanhavam, não é que ficavam atrás, não.
Não é que faziam uma vida diferente, uma vida menos exigente do que a dele. A mesma sorte do Senhor era a sorte dos discípulos. É certo que o Senhor tinha uma vida de oração muito mais intensa e muito mais centrada na relação com Deus do que os discípulos, que estavam aprendendo com Jesus, dentre outras coisas, aprendendo a rezar. Mas já com Jesus, no primeiro momento, os discípulos tinham aprendido uma coisa: entregar tudo por Deus, assim como São Lourenço de Brindisi também fez. Os discípulos tinham deixado tudo. Deixaram a casa, a cidade, o barco, outros deixaram os seus diversos tipos de trabalho para colocarem-se disponíveis no seguimento do Senhor. E aqui entra um ponto importante. Nesse texto de hoje, nós vemos Jesus cuidando dos discípulos e recebendo esse sacrifício dos discípulos no seguimento do Evangelho. Ao consentir que os discípulos recolham as espigas para se alimentarem em meio ao itinerário evangelizador, o Senhor está dando cumprimento à palavra que Ele mesmo havia dito: o servo tem direito ao seu salário, quando Ele enviava os discípulos em missão. Ele falava a respeito disso. E nós podemos ter aqui muito claro como é que o Senhor cuida para que não venha a faltar o necessário, até mesmo nas situações mais difíceis. Se a gente pensa que pegar os grãos de trigo que estão numa plantação, né, foi causa de confusão por causa da lei de Israel. Mas convenhamos, meus irmãos, você vai fazer o que com o grão de trigo? Você vai ter que debulhá-lo, jogar na boca e mastigá-lo. E não é que seja a melhor das alimentações para que você sacie um estômago que está vazio, reclamando há muito tempo. Ou então você ainda vai pegar aquele grão, vai se dar o trabalho de moer, vai se dar o trabalho de misturar as porções de água para fazer um pão ázimo e, por fim, cozinhá-lo sobre a pedra e o fogo. Então, ainda tem muito ali a ser feito. Não é pegar um pedaço de bolo pronto ou uma refeição pronta. E naquele momento em que ainda tem tanto por fazer, e que os discípulos, nesse momento de fragilidade, vulnerabilidade, vêm atacados, Jesus se levanta para defendê-los. Isso passa um pouco desapercebido no texto. Eles estão com fome, recolhendo os grãos. O fazem porque o Senhor permitiu, mas eles conhecem a lei e não querem ferir a lei, confiam em Jesus. Jesus permite a eles que eles recolham esses grãos que ainda vão ser cuidados para serem comidos. E veja, e nesse espaço de tempo estoura contra eles uma perseguição, uma acusação, e naquele momento Jesus se levanta e os defende. Jesus sempre nos defende nos nossos momentos de fragilidade. Jesus jamais nos conduz por um caminho ambíguo ou que possa consentir o pecado. E no momento em que formos atacados por estarmos cumprindo a sua palavra, no momento em que estivermos recebendo as bênçãos de sua promessa, poderemos estar sendo atacados, poderemos estar sofrendo perseguição e o Senhor se levanta para nos defender. Então não esqueça que às vezes o cumprimento das promessas do Senhor, os cumprimentos das graças prometidas pelo Senhor, né, em nosso favor, às vezes vão se dar sob perseguição, como está acontecendo agora. Eles estão recolhendo o fruto do trabalho, como o Senhor disse quando enviou os discípulos em missão: o operário é digno do seu sustento,
O Senhor estava consentindo a eles a graça de recolher isso, e naquele momento eles vêm duramente perseguidos e o Senhor se levanta para defendê-los. A graça veio como uma graça em favor deles, mas não é aquela graça que a gente pode ter na fantasia, né? Que a bênção vai ser completa. Então, eles não estavam recolhendo, volto a dizer, né? Para deixar bem clara a imagem, eles não estavam recolhendo um pão cozido no campo. Eles estavam recolhendo as sementes do trigo, que ou eles iriam, pela grande fome, debulhar e colocar os grãos na boca e comer diretamente, ou iriam ainda moer aqueles grãos para misturar com as porções de água, sal e cozinhar sobre uma pedra. Então, a bênção está acontecendo, mas existe também uma fadiga sobre o exercício dessa bênção, né? A bênção não vem, muitas vezes, pronta como a gente gostaria, né? A bênção de Hollywood, ela já vem toda ajeitadinha, prontinha, perfeitinha. Não, não. Está se cumprindo o que o Senhor prometeu, está se cumprindo com fadiga, está se cumprindo sob perseguição, e o Senhor se levanta por eles e os defende. O Senhor se levanta por eles e os defende. Então não tenham medo. O que o Senhor prometeu, Ele há de cumprir. E muitas vezes o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu não se dará sem uma fadiga de nossa parte, sem ainda um ato de entrega de nossa parte. E poderá se cumprir ainda sob um duro ataque, mas o Senhor se levantará por nós, e em sua justiça irá nos defender, irá nos proteger, irá testemunhar em nosso favor. Será Ele a nossa força, a nossa vitória. Voltando agora sobre a imagem do nosso caríssimo São Lourenço de Brindisi, que colocou a sua vida no segmento de São Francisco de Assis, ou seja, vendo o testemunho dos frades franciscanos, ele abraça a vida franciscana de estrita observância na família Capuchinha. E o Senhor, que recebeu a oferta de amor dele, vai o conduzindo e o enriquecendo com tantos dons. Diz a história que São Lourenço havia dons e habilidades incríveis com as línguas. Ele falava vários idiomas e conseguia escrever com muita fluência a maioria desses idiomas. Então ele tinha a arte da escrita, a arte do conhecimento das línguas, a arte da retórica e uma grande capacidade de comunicação, seja oral, seja escrita. Ele escreveu mais de 800 documentos, olha só, meus irmãos, naquele período. E o fez sempre com tamanha habilidade. E, obviamente, essas graças não caíram no colo dele, como falávamos ainda há pouco, né? Ou seja, quanta fadiga para que essa habilidade intelectual, essa graça intelectual, assim como aquele grãozinho recolhido no campo, se tornasse um pão para saciar a fome, né? Então, quanta dessa a graça intelectual, que ela é como grãozinho, quanto sacrifício não teve para desenvolver essa graça da capacidade intelectual, para aprender os idiomas, para aprender a arte da escrita, para conseguir exercitá-la ao ponto de escrever com excelência. Ninguém começa escrevendo com excelência, todo mundo um dia passou por um caderno de caligrafia, um dia aprendeu o estilo de escrita, vendo os outros, a forma como os outros escreviam. Então, quantas pessoas não foram luminares na vida dele para que aquela graça se tornasse um belo pão, para que aquela sementinha que é recolhida no campo, que é a sua capacidade intelectual, se tornasse mais de 800 pães que restituíssem o sabor da verdadeira fé na vida dos fiéis e dos homens pelo mundo inteiro. E isso se deu sob perseguição. E o Senhor se levantou para defendê-lo.
Isso se deu em uma situação difícil, com a fome rugindo no estômago, como foi nos discípulos, nesse caso aqui, com aquela necessidade de fazer conhecida a verdade em um contexto de grande crise com o desenvolvimento das heresias. Então existia uma fome por saber a verdade de Deus que estava ali corroendo o coração dos homens. Então existia essa tensão e ele estava ali. E o Senhor o defendia enquanto ele recolhia as sementes e preparava o pão para ser oferecido. Com grande sacrifício, com grande trabalho, com grande empenho, ele foi se colocando e o Senhor, de todos os perigos, o livrou. Em todos os momentos, o defendeu, de maneira que ele pudesse oferecer também um pão para saciar a fome dos homens, da fome de Deus. Peçamos, meus irmãos, primeiro agradeçamos ao Senhor a verdade que hoje recolhemos no Evangelho, que o Senhor cumpre suas promessas, que o Senhor não nos conduz num caminho do erro e que quando nós estamos recebendo as promessas e as bênçãos de Deus, muitas vezes teremos ainda trabalho a fazer e o Senhor virá conosco, não nos deixará só. E talvez em meio a esse trabalho sofreremos ainda duras perseguições e o Senhor, que não nos deixou só, se levantará por nós para nos defender, a fim de que nós possamos seguir em frente obedecendo sua palavra e cumprindo a sua vontade. E isso fará da nossa vida e dos dons que o Senhor nos entregou uma preciosa oferta de amor por nossos irmãos e irmãs. Então peçamos a intercessão de São Lourenço de Brindisi para que essa graça aconteça na nossa vida e, iluminados pelo Evangelho de hoje, bendizendo o nome do Senhor, sigamos adiante, glorificando o seu santo nome, cumprindo a sua vontade, recolhendo as bênçãos e dando a nossa vida em entrega de amor e sacrifício, pois o Senhor nos defende a todo minuto contra os inimigos infernais que tentam nos dissuadir de prosseguir, ou mesmo a sentirmos o medo de confiar em Deus. Ele se levanta e os extermina para que nós possamos seguir em frente, para a glória do seu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Lourenço de Brindisi e de toda a família franciscana e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos e Senhora dos Céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.